Atenção, atenção todos aqui presentes. Como vocês sabem, o rei morreu. O rei morreu! Mas nada temas, porque nós da corte resolveremos todos os problemas deste reino. Então a salva de palmas para esta corte. E vamos também, nesse mesmo momento, escolher 3 assuntos importantes que assola este reino. 3 assuntos. O primeiro é a violência. Esse reino não é violento. Não. E o segundo assunto é a contaminação. Esse reino também não é contaminado. E o terceiro assunto é a corrupção. Esse reino não é corrupção. Não, em hipótese alguma. Então eu convido a todos aqui presentes a fazer parte dessa assembleia desses 3 temas importantes. Vamos todos, se acheguem para discutir esses assuntos com o povo. Vamos discutir bem aqui com esse povo. Vamos discutir. Isso. Ó, quem quer bandido, tá bom? Os Urubus, que é o espetáculo, né, que eu vou falar aqui um pouco para vocês, ele surge de uma experiência que eu estava tendo na Universidade Federal do Ceará, no curso de licenciatura, e eu estava fazendo um trabalho de estágio com o texto O Palácio dos Urubus, de Ricardo Meirelles, e a partir dessa experiência que eu tive lá na universidade, eu trouxe o texto e fiz uma proposta para o grupo para a gente montar esse trabalho. Ai, esse cheiro, que horror! É o rei! O rei está morto! Não! Sim! Morto! Sim! Ai, é esse o cheiro! Não! Sim! Não! Para com isso! Não se preocupe! A solução é a agroecologia radical! Foi o que eu disse! Vamos lá! Vai! Estamos salvos! Incentivar! Olha o agro, estamos salvos! Eu digo pró! Eu digo gré! Eu digo pró! Progresso! Eu digo pró! Eu digo gré!
Eu digo progresso! O rei diz que investiria fortunas nesses remédios para matar esses bichos que estão comendo nossos alimentos. Agroecologia, o agro são as grandes navegações da nossa época. Olha aqui, veja a nossa rainha da agricultura! Veja aqui a nossa rainha, vamos condecorá-la, isso! Olha aqui a nossa rainha da agricultura! Isso, olha só que maravilha! Só esse ano ela já liberou mais de 290 agrotóxicos! Espera aí! Ela, o que foi? Mas e o povo? Ora. Não ficará doente? De jeito nenhum! Com tantos agrotóxicos, as comidas estão até mais baratas e os pobres vão poder comprar tudo mais baratinho! E aí convidamos o diretor Hector Briones, que é um diretor que já tinha feito um trabalho com a gente em Baldio, em 2015, e queria ver como seria agora essa experiência com o Hector de fazer um trabalho na rua. E aí também dentro desse processo a gente convidou a Companhia Prisma de Artes, que é uma companhia que já é um parceiro do Pavilhão. Inclusive hoje nós dividimos uma sede chamada Casa Absurda, Pavilhão da Magnólia e CIA Prisma de Artes, aqui também na cidade de Fortaleza. Então, no primeiro momento a gente pensou em fazer uma adaptação do texto do Ricardo Meireles, o Palácio dos Urubus, para a rua. E nas primeiras experimentações, nas primeiras vivências, nas primeiras investigações sobre a dramaturgia, o que ela estava propondo, a gente percebeu que o texto ele ia ser, na verdade, um gatilho e um disparador do processo. Os Urubus eles estreiam em 2016. Para a gente contextualizar, era um ano que a gente estava naquele momento do impeachment, do golpe. O Brasil vivia toda uma turbulência política, ainda vive, infelizmente. E a partir dali, essa sensação do país que a gente estava vivendo era também uma sensação que a gente gostaria de falar para as pessoas a partir do trabalho, né, dos Urubus. Então a gente começa a investigar diversas possibilidades que esse texto apontava para a gente. A primeira delas é esse teatro que pudesse chegar e invadir a rua, que pudesse atravessar a rua, chegar no público de uma outra maneira, que não aquela maneira já tradicional e comum e importante, interessante, que é o teatro de rua, que se faz uma roda ou que se está em uma estrutura pré-montada e o público vai ali se acomodando para assistir um trabalho. Essa é a primeira coisa que a gente pensa em quebrar. A gente queria chegar na rua e ali montar as estruturas, e isso, o espetáculo ia se desenvolvendo a partir dessa invasão. A gente começou muito a trazer o termo que seria um teatro de invasão. Mas está tudo fedendo! O rei morreu! Já que estamos aqui, então, vamos tomar um chá. Tomar um chá. Agora é um momento bom. Vou pegar aqui meu chá. Vamos ali tomar um chá com o povo. Milord, vai tomar um chá. Ai, podemos aproveitar este momento de beneficência única do reino para tirar fotos com o povo. Tirem fotos, aproveita esse momento. Ai, que maravilha. Chá com o povo. Ai, meu Senhor, tão gostoso. Se quiser tirar uma foto, este é o momento. É um anseio. Deixa eu colocar minha foto. É um chá com o povo, não é para o povo, então só a gente que bebe. Esse espetáculo nós estreamos em 2016, dia 1º de setembro, exatamente um dia após o golpe, após o impeachment da Dilma, ex-presidente Dilma Rousseff. É uma data que foi bem importante para a gente ter estreado esse espetáculo. Então começamos a estudar o que fazer a partir dessa obra do Ricardo Meireles. E o texto foi uma provocação para que a gente criasse uma nova dramaturgia a partir daquela obra. E aí foi quando começou um processo de experimentar também a criar essa dramaturgia de forma coletiva. No caso, quem tinha mais habilidade de escrever, né, e já tinha alguma experiência na escrita,
começou a fazer esses primeiros esboços de texto e possíveis ideias. E aí todo aquele processo criativo de fazer experimentações de cena, a partir de textos que os atores traziam, a partir de ideias e de motivações que o diretor também trazia. Prestar atenção agora. Vamos, Milady! Quase morro de susto, infeliz! A minha rua é tão tranquila, tão tranquila, tão tranquila, que eu tenho medo de sair de casa! Não vai vir ninguém! É verdade, Milady! Antes as pessoas gritavam nas ruas, com bandeiras vermelhas, patos amarelos, batendo panelas! Não digo patos vermelhos! Panelas amarelas, batendo bandeiras! Eita lasqueira! E o que faremos então? Nada! Como assim nada? Nada! Nós não temos nada a ver com isso! O povo é que aceita! Isso não interessa! O que importa é partir! Por que esse aqui ficar? Mas, afinal, a gente vai ou a gente fica, não é? Fica! Vai ou fica? Fica! A gente fica, beleza? A gente vai! Tem que ir, não? A gente vai! A gente fica! Vai! Fica! Vai! Fica! Fica! A gente... Ai, mãe! Peraí! Deu nervoso! Outro dia, um cavaleiro de outro vilarejo estava trabalhando aqui. Então passou uma carruagem e o sequestrou. Sequestro relâmpago! Quem disse que eu me importo com isso? Eu me preocupo comigo! Destaco duas referências que o Hector trouxe na época do processo criativo, que é o cineasta Emile Kusturica, que trabalha muito essa ideia do ator explosivo, e também a brincadeira de fazer efeitos especiais, que muitas vezes a gente chamava de defeitos especiais, em cena. Essas provocações que ele trouxe fez a gente levantar muito material. O que seriam esses efeitos especiais? Fazer nevar em cena, como fazer isso, né? Fazer isso na rua, nevar em cena, chover, enfim. Quando a gente fala dessa lógica de quebrar a roda, um grupo muito importante enquanto referência na pesquisa dos urubus foi o Oi Nós Aqui Travês. Para mim, em especial, que pude assistir o espetáculo Santo Amargo da Purificação, que eles justamente quebram essa lógica assim, da roda, acaba que tem cena de todos os lados. Então é um espetáculo que eu cito aqui, que é uma coisa que a gente falava muito desse espetáculo, assim, como trazer aquela atmosfera que eu, como espectadora, tive naquele espetáculo, né? Outro grupo muito importante que a gente teve, na verdade, um encontro com eles, um intercâmbio dentro do Festival Nacional de Teatro de Rua do Ceará, um intercâmbio rápido, mas foi um encontro muito importante também, que é o Teatro que Roda, de Goiânia. Eles também trazem essa lógica do teatro de rua, nesse caráter da intervenção, né, desse teatro que atravessa o cotidiano. A direção do André Carreira, do espetáculo, por exemplo, Dom Quixote. Então, o André Carreira traz muito isso, né, na pesquisa dele, dessa intervenção, desse acontecimento, desse deslocamento do cotidiano para o público que está ali, passando no centro da cidade, fazendo compras, e de repente vê aquela imagem de vários atores caracterizados como uma corte correndo, né, pela praça. Para as pessoas que assistem o espetáculo como um todo,
ele vai entender a história de um ponto de vista. Mas também para quem simplesmente passa e vê uma cena, ou vê aquela imagem de pessoas ali que não estão diariamente naquela praça, isso também acaba provocando outras sensações no público. Ai, Milady, eu preciso de um chá! Será que o povo quer chá? Alguém quer chá? Alguém aceita chá? Chá para o povo! Vamos, Milady! Pergunte quem quer chá! Chá do povo! Chá copinhos aqui! Ai, vamos tomar chá para o povo! Vamos lá, povo! Você quer chá? Quem aceita chá? Olha, vamos! Aqui tem uma filhinha, Milady! Faz a filhinha pro lado de cá! Oi! Vamos lá! Um chazinho! Menino vai tomar chá! Agora vamos ao nosso chá! Nosso chá! Milady, eu vou botar o chá pra você! Pronto, Milady! E agora eu vou botar o chá para mim! Milady! Vamos fazer um brinde! Um brinde a esse povo! Um brinde ao povo! Era um brinde, então! Gente! Um brinde ao povo! Um brinde ao povo! Milady! Não sei porquê, mas ainda acho que você sabe de alguma coisa! Porque a mulher sempre sabe de alguma coisa, não é, mulher? Ou não sabe de alguma coisa, não é? Ganha menos por alguma coisa, é filha por alguma coisa, humilhada por alguma coisa, estuprada por alguma coisa, espancada por alguma coisa. E quando é estuprada, a culpa ainda é dela. Você acha que eu estou querendo fugir, é? Tem algum outro motivo pra você querer ficar? E quem garante que não foi você? E que por isso está com medo de ir? E quem garante que não foi? Foi você, Milady! Foi você! Foi você! Foi ela! Foi ela! Foi ela que matou! Foi você que matou o rei! Foi você! Foi você! Coloque! Foi você! Não vai demorar muito para a polícia chegar! É verdade! Mas deixa eles chegarem! Porque quando eles chegarem vai ter diálogo! Sim! Sim, eles sempre dialogam! Eles sempre dialogam, não é? Dialogam com gás! Dialogam com os cães! Dialogam com o cacetete! Dialogam com as armas! Ai, as armas! Ai, Milady, tem uma grande novidade agora! Eles dialogam também com helicópteros! Com balas que são atiradas de cima! Balas super hiper inteligentes que só acertam bandidos! Mas nós não temos nada a ver com isso! O povo é que morre! Ai, não quer dizer! O povo é que aceita! Ai, a minha rua é tão tranquila, que eu tenho medo de sair de casa! Esse figurino, quando ele foi imaginado, né, com a conversa com o Hector Brioni, né, ele veio me falar que queria que fosse um figurino de corte, de época, que tivesse volume, que tivesse movimento, né, e que esse figurino, a única dificuldade dele era que a gente tinha que fazer esse figurino branco, entendeu? Ele não podia ter nenhuma cor e nem cor de brancos diferentes, entendeu? Então tinha que ser o mesmo branco. Porque essa corte, que é esse teatro de rua, esse teatro de crítica à sociedade no qual vivemos, que seria o Urubus.
Dentro dos experimentos, uma coisa que a gente descobre foi a partir das vestimentas brancas, né? Dos experimentos, um núcleo de atores propôs estar todo de branco e fazer essa ação. Essa foi uma descoberta importante, porque isso também nos trouxe outra questão para o trabalho importante, que foi sobre a decolonialidade. E aí, isso também, esse experimento que a gente teve no primeiro momento, onde todo mundo de branco ocupava uma praça, isso começou a chamar a atenção. E os urubus trata-se de uma corte. Então a gente, a partir também dos experimentos dos efeitos, essa corte é uma coisa que chega grandiosa, que chega ali chamando a atenção. A gente constrói acha essa coisa da corte, e também dramaturgicamente a gente encontra essa coisa da decolonialidade e de como esse povo branco chegou na América Latina enfim. Gente! Você é igual o povo, sempre em cima do muro! Você que é igual o povo, não sabe tomar uma decisão na vida! Agora, pronto, agora deu! A gente vai ficar aqui se matando por causa do povo? Eu tinha me esquecido! Ai! Esquecendo ela, me abre! Pode deitar! Bicho de morto! Atenção! Momento de participação popular! Precisamos de voluntários, já temos bastantes voluntários. Mais algum voluntário? Mais algum voluntário? Porque os voluntários aqui sempre ganham brindes. O povo adora brinde. O povo sempre gosta de brindes, Leite. Produção! Fala nele! Agora pronto! Agora deu! A gente vai ficar aqui se matando por causa do povo! Ai, Milady! Ai, eu estou em crise, eu não sei de nada! A minha rua é tão tranquila que eu tenho medo de sair de casa! Ai, Milady! Urubu, Milady! Ai, basta, Milady! O grupo, na época, em 2016, me convidou para assumir esse trabalho que eles já vinham pesquisando numa relação da cidade e com certas margens da cidade, né? Uma marginalidade social que se traduzia naquele projeto inicial em indagar o lixo da cidade, indagar o lixo factual e o lixo metafórico da cidade, e que fosse um espaço urbano, muito a partir de um texto chamado O Palácio dos Urubus, de um autor fluminense chamado Ricardo Meirelles, que foi uma metáfora muito crua e muito burlesca do que era o autoritarismo militar da época, de onde foi lançado o texto, década de 70. Como então retomar essa força política, como reeditar essa força política era o que mais chamava a atenção. Isso se misturou com outra pesquisa que eu vinha fazendo já sobre pensar a cena na sua multiplicidade, na possibilidade multipoética de um trabalho teatral. E então, quando me convidaram, a gente tentou um pouco conjugar esses interesses, né? Eu já vinha com um trabalho com um grupo Pavilhão da Magnólia, a partir de um grupo de pesquisa que eu tenho na universidade, chamado Laboratório de Poéticas Cênicas e Audiovisuais. Mas como indagar isso, então, essa poética cênica e audiovisual na cidade? Surgiu a ideia, então, de pensar em 3 poéticas distintas que partiriam em 3 lugares diferentes da cidade e se conjugariam para chegar num lugar só, para finalizar numa poética muito contrastante. Debater a nossa... o discurso aqui pequenininho. E o nosso tema de hoje é corrupção. Corrupção! Mas antes vocês devem saber, né? O rei morreu! O rei morreu! Sim! Sim! Não! Sim! Não! Pois o trono está
vazio. Ai, o trono está vazio. Agora teremos um mundo. Teremos um mundo. Endireitado. Mais justo, mais nosso. O poder será nosso. Meu povo, temos o dever de combater o bom combate. E o bom combate é combater o monstro da corrupção que está entranhado no nosso reino, na nossa corte. Mas nós vamos encontrar uma saída gloriosa para isso. Onde? O que Você vai. Não vou. Vai sim. Vou nada. Vai. Não. Você vai. Você é da High Society. Atenção. Um brinde ao nosso sucesso econômico. Um brinde ao nosso progresso gostoso. E um brinde à felicidade das nossas cortes. Mas atenção. Eu convido a todos aqui presentes a votar Aonde? na Transparência Internacional pelo nosso pacote de medidas anticorrupção. Mas antes, uma pergunta. Sim. E quais são as medidas? Ora, isso é fácil de responder. As medidas elas são efetivamente anticorrupção. Entendeu? Anticorrupção. E eu quero saber aqui nessa Assembleia, levanta a mão quem é contra a corrupção. Quem é contra a corrupção? Levanta aí quem é contra a corrupção. Quem é contra a corrupção? Pouca gente. Então é por isso o jeitinho, né? Por isso é que vale aquele velho jeitinho brasileiro, aquele que se cada um aqui, ó, ninguém pode perder, aquele velho e bom QI! Indica! E eu vou indicar agora pra essa Assembleia maravilhosa o hit do momento. Vamos lá. Se todo mundo tá sabendo o preço da gasolina aí, pergunta aí se quem sabe o preço da gasolina. Quanto é que tava perto da sua casa o preço da gasolina, hein, amigo? Quanto é que é a gasolina? Quanto? Mais de 5. Eita, que gasolina tem ouro aí dentro, meu filho? Tem ouro, hein? Aqui, viu? E aqui do lado de cá, tem quanto? 4,20. Mas tem um aqui que não sabe porque não anda de carro. É pobre, deve ser pobre, não sabe, não tem carro, não sabe, mas não tem. 68 aqui, ó. Eita, 4,68? Tá o preço justo aí, o preço justo. Mas DJ, distribui aí pra plateia aí que vai participar pra cantar o nosso hit do momento. Vamos lá. Eu quero ver todo mundo balançando aí a mamãe sacode. Vamos lá. Balança! Balança! Eu quero ouvir! É o hit do momento! O preço da gasolina! A gasolina está aqui. 3,99. A gasolina está aqui. 3,99. A gasolina está lá. 3,99. Eu vou fazer uma lavagem De dinheiro comprar uma nota fria. hiperfaturada. Comprar uma carteirinha Falsificada. Vou fazer um gato na internet. Parou! Que porra é essa daí que de internet, gato da internet, hein? É gatonete. Roubar e faz do vizinho, né? Tô sabendo! Eu nunca fiz isso aqui. Quem já roubou a internet do vizinho aqui, levanta a mão! Todo mundo já roubou a internet. Tenho dito com os meus amigos do pavilhão que esse espetáculo foi algo construído a muitas mãos, né? A gente se aproximou bastante nos movimentos de reivindicações artísticas aqui no Ceará, participando dos fóruns, e isso foi nos aproximando também artisticamente. E quando, um belo momento, os amigos do pavilhão resolveram fazer uma proposta. Tem um espetáculo para montar. E aí a gente começou a estudar o texto, escolher o texto, depois o texto não era aquilo, fomos remodelando até que essa parceria se efetivou. E eu acho que ela veio cada vez mais comprovar que o teatro é uma arte coletiva, né? Ela não é uma arte solitária. Existem os mesmos monólogos, não é solitário, né? Que os monólogos devem ter a contribuição, com certeza, de muita gente.
E essa foi a parceria desse espetáculo que foi tão desafiador para a gente, porque assim, a gente vem de uma história de um teatro, de um grupo que participa de muitas atividades num bairro específico aqui de Fortaleza, no Ceará, e depois a gente foi vendo que esse trabalho ele era muito maior do que a gente vinha fazendo até então. Um espetáculo que tem movimento, que tem uma trajetória, que tem vários momentos que acontecem, outros momentos que ele sai interagindo com a plateia muito fortemente, que ele acontece, que é um teatro de intervenção. Esse processo de criação coletiva, ele foi tão intenso que às vezes você estava voltando do espetáculo, do ensaio, e de repente veio a ideia e você precisava estar com papel e caneta na mão. Então, assim, nesse processo eu consegui alguns momentos de inspiração e algumas contribuições para o texto, que tem muito de todo mundo ali, tem a mão de muita gente, né? Então, também foi uma experiência legal nesse sentido, de você contribuir com textos que foram sendo costurados e colados com os de outros colegas, e aí nasceu Urubus, esse espetáculo de rua com estética, né, uma dinâmica totalmente diferente de tudo que a gente já tinha feito. Calma, Milady! Bora, Milady! Tem mais uns Milady! A foto! Quem tem celular aí, tira as fotos, por favor, do povo! A prova, tira a foto! Isso, vai tirar foto! Você também Milady, ali, ó! Isso, é foto! também faz Havia uma corte que andava e se amostrava no texto do Ricardo Meirelles. E surgiu a ideia então de fazer uma intervenção urbana a partir dessa corte. Então criamos todo um trabalho de intervenção urbana a partir de uma corte invadindo a cidade, uma corte visitando o povo da cidade. Essa corte então começou a ganhar força, e uma vez que a gente fez essa intervenção, a gente percebeu, caramba, então a multiplicidade não irá por distintos poéticas no trabalho, mas por distintos formatos de trabalho espacial. Daí que se conjugou com uma dinâmica de pesquisa do que é a espacialidade urbana, indagando sobretudo uma força política que já estava carregada no texto, já existia no texto do Ricardo Meirelles. Então, como reeditar essa força política? Daí chegamos então à ideia de configurar 3 cenas diferentes, cada uma com um tema. Uma abordaria a violência, outro abordaria a corrupção e outro abordaria o meio ambiente, que são temas candentes na época e hoje muito mais. Ou seja, as questões que nós indagávamos em 2016 só fizeram chamar mais atenção e se intensificar enquanto problema social. Então, o trabalho termina perguntando, então, nessa lógica de intervenção urbana, nessa lógica de pensar diferentes modos de agir na cena, numa pergunta sobre o que é a nossa democracia, sobre o que é nosso espaço público, sobre o que são as dinâmicas sociais, político-sociais, mas a partir de um ponto de vista do cortesão, da corte. Ou seja, é uma corte que chega na cidade a ensinar a um povo ignorante
o que eles têm que fazer. E chegam procurando índios, procurando negros para comprar. Então é uma corte que se ufana do seu conhecimento, é uma corte que pensa que é superior a todo mundo, e aí isso elaborou um pouco a dinâmica de concepção do trabalho. E para disparar esse trabalho nessa lógica, nós criamos a ideia de nós chamamos o Orlângelo, que ajudou, colaborou na dramaturgia, mas ele ia processando textos que o próprio grupo criava. E se torna então uma dramaturgia do ponto de vista textual em colaboração, porque todos contribuíam a essa dramaturgia, e também do ponto de vista cênico, nas ideias que iríamos desenvolvendo na cena, dessa corte espalhafatosa, rimbombante, grandiloquente, patriarcal e, sobretudo, iluminada, que chegava a iluminar esse povo ignorante. E agora, o momento que a corte vai se encontrar com o povo, o momento da contrapartida social, o momento onde vamos dançar com o povo. Este é o grande momento. Então, povo, venham ver a dança da corte, aproximem-se, vamos começar. O momento que agora a corte dança com o povo. Isso, vamos, meu povo, aproveitem a corte. Isso, vamos dançar com a corte. Que bonito, veja que momento bonito, onde a corte está com o povo. Isso, que maravilha. Isso, vamos aproveitar. Isso, a corte com o povo. Ai, que belo momento. Esse é o momento da contrapartida social. O momento em que a corte celebra com o povo. O momento em que a corte ensina algo para o povo. Que bonito! Que bonito! Venham todos ver a corte com o povo. Isso, venham todos! Que bonito! Que bonito! E agora todo mundo, isso. Vamos, peguem as pessoas. Venham todos, isso. Vamos, tragam o povo, venham todos. Isso, venham, o momento da contrapartida, venha. Vamos aproveitar. Vai, só um minutinho, isso, vamos aqui, fechar aqui, ó. Isso, isso. Momento da corte com o povo, isso. Vamos lá, milord. Isso. Vamos ensinar o povo como é. Isso. Bonito, isso, momento da corte, isso, da contrapartida social. Vamos aproveitar isso. Tá ensinado agora? Pois vamos começar. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Isso, cara de corte. Isso, é o povo com a corte. Isso, aproveitem. Isso, aproveitem esse momento maravilhoso, onde a corte está com o povo. Não é todo dia que a corte vem pra praça, vem conversar com o povo, vem ficar próximo do povo. O momento da contrapartida social, isso. Aproveitem, que bonito, que bonito. Não é ciranda. E agora conversem com o povo, isso, vamos corte. Conversem com o povo, isso. 10 minutinhos para a corte ficar próxima ao povo. Que momento bonito. Hoje eu queria muito.
Mas eu pago bem. Mas só serve se for negro ou índio. Não, mas quem olha como vai, olha aquele prédio ali. Não é mais Outra coisa que eu queria destacar também é em relação à produção, porque como eu também faço a produção do espetáculo, a gente meio que enfrenta questões de logística e questões da própria vida útil do espetáculo. Nessa tentativa de se apresentar, de entrar em temporada na rua, de não depender de editais para estar se apresentando, mas como reverter essa lógica de estar realmente ali na rua, experimentando e podendo se apresentar diversas vezes. Então, nós fizemos algumas temporadas com o espetáculo em praças de Fortaleza, tanto praças mais direcionadas no centro da cidade, como praça em bairros mais afastados. E, claro, além dos atores, os Urubus conta com apoio técnico, porque tem a cena que acontece, mas tem os bastidores que tá acontecendo ao mesmo tempo. A gente pontua muito que existem duas peças, a peça dos atores e a peça do apoio técnico. Estou desde o começo desse processo na produção, acompanhando todo o desenvolvimento dele, todas as mudanças pelo qual o espetáculo já passou até chegar nesse formato que ele está hoje. E ele, como um espetáculo que acontece na rua, ele tem uma dinâmica de produção bem particular, própria, que além do fato dele ser de rua, ele é um espetáculo que tem um deslocamento, ele acontece se deslocando pelo espaço. Então, em si, isso já é desafiador também. Além do desafio de fazer na rua, que tem vida própria, né? Tem um cotidiano próprio, que a gente precisa se adaptar toda vez que chega num local novo para apresentar, precisa ser feito esse mapeamento para entender como é que esse espaço funciona, como é que seria esse deslocamento da peça nesse local. Ele também é uma peça que tem vários elementos, né? Roupas grandes, elementos pesados, assim. Então, para os atores é um desafio atuar com esses elementos e se deslocar pelo espaço no ritmo frenético que o espetáculo tem, com esses elementos. E para a produção é um outro tipo de desafio, é um desafio de dar conta, né? De facilitar esse trabalho do ator, de preparar esse espaço para receber esses atores que estão saindo de uma cena para chegar na outra, e ao mesmo tempo você já tem que dar conta de desmontar aquilo ali enquanto a peça continua acontecendo para montar a próxima. Diferente de um teatro, que por mais que tenha suas singularidades, no palco você sempre está nos mesmos locais. E na rua, toda vida é uma novidade. Toda vida é um canto diferente que você tem que entrar, que você vai dobrar em outra rua, que você tem que descer uma ladeira ou subir, ou o chão é todo cheio de pedras, ou desliza, ou pode escorregar. Toda vida que a gente vai apresentar um espetáculo na rua é uma nova estreia. Venham a Índia, venham todos ver a Índia, aqui uma Índia, venham, olha só uma Índia, olha uma Índia, que maravilha, estamos aqui perto de uma Índia, olha, temos aqui uma Índia, faz alguma coisa, Índia. Dança, dança, Canta, índio, canta! Olha só olha pra fazer uma coisa! Porque o maligno já cegou o céu em entendimento. O genocídio indígena
O massacre racista e classista contra jovens negros e pobres das periferias das grandes cidades, a violência doméstica e o assassinato de mulheres, a homofobia, a manipulação de crianças em palavras simples, o ódio ao outro crescem em uma sociedade em que está em jogo também o extermínio da política. Você, eu, nós. Acaso temos sangue azul? Deve ter sido uma mulher que escreveu Aqui! Leva embora essa Índia, preguiçosa! Não serve pra nada! Olha Índia! Agora vem! Pensa que ainda tem floresta! Ai, morreu! E aí depois, nisso tudo, a gente tem uma coisa que aí liga tudo, que é a coisa da colonialidade, da colonização, onde a gente começa a questionar bravamente isso, enquanto um discurso desse país ser tão diferente graças à desgraça da colonização, digamos assim, a maneira como esse processo nos aflige enquanto sociedade, enquanto construção de povo, enquanto construção de identidade. Então, isso tudo a gente começa a fazer um trabalho por uma perspectiva de um olhar no primeiro momento de branco, e depois a gente traz a realidade do que é esse Brasil e do que é essa América Latina. Enfim, o trabalho um pouco começa a trazer todas essas questões. E aí a gente traz pensadores como Aimé Césaire, a própria Márcia Tiburi, as questões indígenas, o que mais? Enfim, todo esse movimento das minorias começa a permear o espetáculo a partir dessa desconstrução, dessa colonização. Olha ali! O mundo! Bora! Vamos! Isso é tudo meu! É tudo meu! Aqui é meu!
Na parte sonora, né, na trilha, eu sentei com o Orlângelo para a gente ir pensando como seria a trilha de cada cena, né, da primeira etapa, de cada temática. E aí acaba que a gente pensou uma trilha um pouquinho diferente, né, porque, enfim, a temática de cada cena é um pouquinho diferente, né, apesar de Urubus carregar uma temática só, né, com vários elementos assim, políticos, né, e tal. A gente pensou vários sonzinhos, assim, a gente foi um pouco na lógica do desenho animado, né, porque como ele é muito espalhafatoso, ele é muito comics, como diria o Hector, né, o diretor, ele é muito comics, é muito pra cima, ele tem essa pegada muito forte, né, ele tem um impacto muito grande na rua, né, o visual dele também. Então a gente ficou pensando algo mais animado, assim, animado não no sentido de alegre, mas também, né, mas nesse sentido meio de comics mesmo, assim, de animação. No meio da praça tem lixo, tem bicho, tem oferta, tem procura. Nos esgotos, a lama, falcatruas e o escuro que engole o que é do outro. No meio da praça, no meio do lixo, estou eu, está você, sendo tudo e sendo nada, escorrendo, sufocando no esgoto. E os bichos e os monstros uivam, rosnam, rasgam e devoram a luxuosa carniça. Mas ainda assim, é como se fôssemos uma corte. Esse sangue azul que nos dominou e domina. Você e eu, nós acaso, temos sangue azul? Senhoras e senhores colonizados, bem-vindos à pós-democracia. É como se nós tivéssemos o sangue azul na diferença do outro. Senhoras e senhores colonizados, bem-vindos à pós-democracia. É como se nós tivéssemos... Nessa lógica irônica, claro, do ponto de vista do espetáculo, nós indagávamos então em 3 possibilidades, e com isso eu fecho essa dinâmica da sistemática que utilizamos para trabalhar e da concepção. Em 3 cenas que abordavam temas distintos, como meio ambiente, corrupção e violência. Logo depois se transformaram numa intervenção urbana que ampliava o espaço da cena no jogo com a cidade, intervíamos nas ruas, brincamos com um balão, né, que era o mundo, que eles eram os donos do mundo, para chegar no final numa espécie de uma performance em espaço urbano, uma performance coletiva, de movimento corporal, com um texto que se perguntava onde está a qualidade ou onde está o vigor da nossa democracia. O que está posto em xeque, então, é uma pergunta sobre o status democrático de nossa sociedade atual. E sobre isso trata os Urubus. Muito obrigado. Com a condição de que corre suas veias. Você é nós acaso temos sangue azul. Você é nós acaso temos sangue azul. Você é nós acaso temos da ruína e na carniça dos tempos. Senhoras e senhores colonizados, bem-vindos à pós-democracia. O genocídio indígena, o massacre racista e classista contra jovens negros, contra os pobres das periferias das grandes cidades, a violência doméstica, o assassinato de mulheres, a homofobia, a manipulação de crianças. Em palavras simples, o ódio ao outro cresce em uma sociedade em que está em jogo também o extermínio da política. Se pode dizer que as pessoas, indivíduos e grupos odeiam sobretudo a política e que os políticos, salvaguardando exceções, odeiam o povo, o que é uma política do ódio que anula a mesma política. Você e eu, nós acaso temos sangue azul. Você e eu, nós acaso temos sangue azul. Para destruir o outro é preciso destruir a política. Para destruir a política é preciso destruir o outro. É preciso ligar. O rei morreu. O rei morreu. O rei morreu. A democracia é um rei morto. Falo pela minha diferença. Falo pela minha diferença. Poderosamente diante de nossos olhos, prédios esgotados pelos alambrados e postes de iluminação, a maneira que preguiçosamente com o braço convencida pelo cheiro forte de água. A democracia é um rei morto, somente assim é democracia. O rei morreu. O rei morreu! O rei morreu! Para destruir o outro, precisa destruir a política. Para destruir a política, precisa destruir o outro. A democracia deveria ser a contraposição à unidade absoluta do ódio. Se pode dizer que as pessoas são unidade absoluta do ódio. A cidade se destruiu,
paralelamente diante de nossos olhos. Redes desmontadas, presas e alambrados, e postes de iluminação apoderam-se preguiçosamente de uma praça entorpecida pelo cheiro forte de algo que apodrece e que se espalha pelo espaço. Carro, luzes, agitação. A cidade avança sobre ela mesma, olhando com outros olhos, sentindo com outros sentidos, percebendo com outros órgãos. Adormeço, mas a cidade não.